Olá, meus caros alunos, como vão todos? Espero que muito bem. Aqui sou o professor Dr. Hudson Souza, sou coordenador dos cursos de tecnologia do Centro Universitário Unifatesc e hoje estou aqui para fazer uma revisão da disciplina de Introdução à Lógica de Programação e Ambientes com a linguagem de programação Python, que hoje é uma linguagem muito bem quista, é uma linguagem de fácil acesso, uma linguagem de uma fácil sintaxe, certo? E para uma programação também bem dimensionada. Tá? Então nós vamos começar então fazendo aqui, vamos pegar a apostila que vocês já têm e eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, vamos fazer algumas revisões aqui sobre um código fonte também, tudo na unha, para que nós possamos trabalhar essa revisão, ok? Eu estou utilizando aqui a ferramenta OBS para gravar essa aula e estou somente com o monitor, por isso vocês estão vendo esta parte. Muito bem, chegamos aqui na disciplina de vocês. Eu vou logo de cara, as primeiras partes da sua disciplina ela é uma parte bem teórica, certo? Então a gente não precisa de muito entendimento. Vamos passar aqui para essa parte, digamos assim, mais prática, tá? Onde nós temos uma diversidade maior aí. Então nós vamos entrar diretamente aqui dentro de operadores lógicos, tá? Dentro dessa prática de operadores lógicos aqui, nós temos aqui a nossa tabela verdade, tá? Dos operadores. O que são as tabelas verdades? São aqueles conceitos que quando você tem uma variável que ela possui um conteúdo considerado falso e uma outra variável com conteúdo considerado verdadeiro. Como que se dá essa implicação? Qual o resultado final disso, certo? Para isso, nós temos algumas tabelas verdades que nós utilizamos dentro da linguagem de programação. Uma delas é a tabela verdade de implicação, tá? Onde aqui nós temos duas variáveis, variável A e variável B, e o resultado dessa implicação entre elas. Se a variável A for falso e a B for falso, o resultado será verdadeiro. Se a variável for falso, a variável A falsa e a variável B verdadeira, o resultado verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Certo? Então vocês podem ver, tá? Nós vamos acompanhando aqui as demais tabelas que você vai ver que vai mudar também. E também nós temos aqui a parte onde ela vai ser aplicada. Se vocês perceberem que falso com falso e verdadeiro com verdadeiro, ambos dão um resultado verdadeiro, certo? Você pode também perceber aqui que nas variáveis que elas estão falso com verdadeiro, tá? Ela me dá um resultado aqui, ela sempre pega aqui a parte da minha segunda variável, da minha variável B. Então, falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso, então há a predominância aqui do resultado falso, que é da segunda variável, ok? Porém, isso não vai acontecer nas demais tabelas verdades, certo? Essa é somente para implicação. Tá? Vamos ver aqui uma tabela verdade, por exemplo, aqui do tipo OU, que é muito utilizada. A OU e a tabela E, que ela é muito utilizada. Na tabela OU, quando você tem A é falso ou B é falso, nós temos aqui um resultado falso, certo? No mesmo sentido, se você tem A verdadeiro e B verdadeiro, você vai dar um resultado verdadeiro também, tá? Ao contrário do que nós tínhamos na tabela de cima, na implicação. Falso com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com falso dá verdadeiro. Também modificou totalmente o cenário aqui. Ou seja, na U, quando você tem duas variáveis distintas, verdadeiro com falso, há predominância do verdadeiro, certo? E se você tiver dois falsos, ela vai gerar um falso. Se você tiver dois verdadeiros, ela vai gerar um verdadeiro. Então, observem aí que nós temos uma diferença entre as tabelas verdades. Ok?
Uma outra tabela que nós utilizamos muito aqui seria essa, a tabela do operador E, tabela verdade, né, do E, onde nós temos falso com falso me dá um resultado falso, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, ok? Até aqui com a OR, né, com a OU, né, no caso, também tá certo. Agora, certo? Falso, 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 verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, até aqui bateu. Agora, no caso do AE, qual que é a predominância? É o falso. Se você tiver falso e verdadeiro, dá falso. Verdadeiro com falso, dá falso. Certo? Então, no operador E, existe uma predominância do falso. Ok? Já na tabela OU, existe a predominância do verdadeiro. Certo? E vocês podem ver aqui que ambos aqui, se os dois forem iguais, né, falso com falso dá falso, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Tá? Aqui, ó, falso, 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 verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Beleza. Quando os dois estiverem aqui, nesse sentido, vão ser sempre os mesmos. Então, como que você vai lembrar disso? No E, ele é mais parecido com quem? Isso é uma dica, tá? Dica de programador. O E é mais parecido com quem? Com F. Certo? Então vai dar aí, sempre o resultado vai ser a predominância do F. E e F bem parecido. Certo? Tá? Então no U, logicamente, vai dar a predominância do verdadeiro. Ok? Nós temos aqui também a tabela dos operadores da negação, que é o que? A tabela negação. Ela vai negar o valor que você tem. Então, se você fala que você tem uma variável A e ela está falsa, no operador negação, esse que tem um tiozinho antes dele, ele será verdadeiro o resultado. E se a sua variável ela for verdadeira, na negação, então ela entrará como falsa. Ok? Vamos lá, vamos seguindo a nossa revisão. Estratégia de desenvolvimento de programas, tá, de computadores. Tá? Eu já andei grifando aqui algumas coisas para vocês, certo? Por exemplo, o que é o algoritmo? Tá? Da onde que vem? Quem foi que disse esse contexto? Tá, por exemplo, nós temos aqui Cormen, né, em 1912, um algoritmo é uma sequência de introdução escrita de forma clara, ó, isso é muito importante. Ele é escrito de forma clara, ordenada e finita, certo? Clara, ordenada e finita. Elaborada para realizar uma determinada tarefa ou resolver um problema, certo? Então, isso é o nosso contexto aqui sobre o que é um algoritmo. Se alguém pergunta para vocês o que é um algoritmo, uma sequência de instruções escrita de forma clara, ordenada e finita, tá? Agora, quanto à criação, desse algoritmo, tá? Nós podemos obter aqui uma sequência, certo? Que ela vai nos dar aqui uma sequência que são em 4 passos. O primeiro passo aqui, que ela é a descrição do problema a resolver, certo? Então, a tarefa a ser feita. Então, nós temos que ter uma descrição, necessita ser clara e objetiva, definindo-se bem com precisão qual é a nossa tarefa a ser realizada. Tá? Qual é o segundo passo? Tá? Decompor a tarefa, então, o problema em ações, tá? Que elas serão necessárias para ser realizadas. Então, nenhuma ação, tá? Ou também podemos chamar essas ações de instruções, ela pode ser esquecida, tá? Nesse momento, tá? Nós não podemos, temos que pensar em todos o contexto como um todo. Nós não podemos fazer isso aqui de uma forma que você deixa um pedaço para resolver depois. Não, nós temos que contemplar tudo. No terceiro passo aqui, ele já vai nos dizer que a ordenação lógica das ações, certo? Tá, por exemplo, proceder à ordenação da ação para que o problema possa ser resolvido com sucesso.
Quando nós falamos de ações, o que que é? Você primeiro, você cria uma variável para depois você utilizar ela, certo? Eu não posso chegar lá no meio do programa, sair utilizando uma variável que ela nunca foi criada. Eu nunca inicializei essa variável. Tá? Então, primeiro eu preciso criar ela para depois eu utilizá-la, tá? Um exemplo aí de ordenação lógica das ações, aí, por exemplo. Conclusão: avaliar a sequência das instruções, determinando o objetivo que foi alcançado. Tá? Então, a principal coisa que nós temos que ter é uma sequência, e quando nós falamos nisso, é uma sequência lógica, tá? Das nossas ações aí. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho também sobre ambiente de programação Python e as suas características das suas linguagens. Tá? Acho que é o que mais nós vamos nos ater, né? Essa parte mais prática mesmo aí dos nossos assuntos. Então, introdução aí à linguagem Python. Python é uma linguagem recente no universo da computação, criada agora, há pouco tempo aí, 1991. Para, se você for pensar em linguagens como Fortran, COBOL, né, que foram criadas muitos anos atrás, tá? 1991 é uma linguagem bem recente, certo? Ele foi criado aí por Guido, tá? Pelo Guido, que foi o criador dessa linguagem. Então, Python hoje é utilizado aí em linguagem de programação mais utilizado no mundo, tá? Nós podemos citar aí grandes empresas, tá, que utilizam Python hoje. Por exemplo, Microsoft utiliza Python, Google, Amazon, Netflix, certo? Você tem o banco, vários bancos aí estão utilizando, por exemplo, Nubank está utilizando, tá? Entre outras grandes empresas aí que nós vivemos. Agora, por que utilizar fácil? Por que utilizar linguagem Python? Né? Se você for observar no ranking das linguagens de programação, Python e Java, né, estão aí pau a pau. Tem lugares aí que Python já ultrapassou Java, certo? Já está acima de Java. Java ficou um dos queridinhos das linguagens de programação nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, digamos assim, certo? E hoje já temos aí linguagens como o Python que já vem subindo os degraus, vem galgando aí, caindo no gosto dos nossos programadores e mesmo das empresas de desenvolvimento de sistemas pela facilidade de programação, certo? Pela facilidade de interação com outras ferramentas como criação de APIs e uma série de outras coisas. Então, por pura facilidade e rapidez de desenvolvimento. Algumas características aqui sobre essa linguagem. É uma linguagem clara e simples. Python é muito simples para você trabalhar com ela. É rápido você fazer alguma coisa. Você bate o olho e você já vê no meio do código-fonte, que não é um código, digamos, na linguagem de programação, um código sujo, cheio de coisas que você não entende os trechos do código. Você precisa parar para você entender muito bem o trecho de código. Em Python isso não acontece, porque ele é muito simples. Tá? As instruções do Python são muito simples. A sintaxe do Python é simples, é o que deixa ele fácil de utilizar. Ele é multiparadigmas. Tá? Você pode acessar aí também, aceita tanto programação procedural quanto programação orientada a objeto. Ótimo. Você pode trabalhar aí nos dois mundos, não tem problema nenhum. Tá? Python é uma linguagem interpretada, ou seja, para cada sistema operacional que você estiver utilizando, ou seja, Windows, Mac, Linux, Solaris, Android, iOS, tá? Vai ter um interpretador, um softwarezinho que você instala nesse sistema operacional, a qual você pega o seu código-fonte que você fez unicamente para e vai aplicar sobre esse programa. Ou seja, você tem então 3 níveis aí. Você tem o sistema operacional, você tem esse interpretador e depois você vem com o código-fonte em Python.
certo? Então, independente do sistema operacional que você vai trabalhar, você vai programar de uma forma só, da mesma forma. O interpretador que vai fazer então a conversão para aquele sistema operacional, tá? Ela é uma linguagem altamente portátil, certo? Porque você pode utilizar aí vários equipamentos, tá? Vários sistemas operacionais. Então você pode colocar ela em várias máquinas, em máquinas diferentes rodando simultaneamente, e Python vai rodar. Uma das outras funções bem interessantes é que Python também é feito em cima de scripts, tá? E o script, vocês sabem que ele tem uma conexão diretamente com o hardware da sua máquina. Então, é facilmente você fazer uma programação onde você já passa as instruções e os comandos para que a máquina, o hardware, o computador em si, execute essas funções, tá? Fundamentos da linguagem Python. Então, o Python funciona em modo interativo e também no modo de programado, certo? O modo programado aqui seria nós estamos utilizando aqui a idle. Quando você acaba de fazer a instalação dentro do seu computador, você instala a versão do Python, coloca ali na variável path do seu sistema operacional para que qualquer usuário possa utilizá-lo, tá? E juntamente com essa instalação do Python, você também já instala esse idle, que ele é um sistema, um programa, tá? Que ele é um modo programável, tá? Então, você tem tanto o prompt de comandos, como você também tem aí a parte para você fazer a parte da sua programação, tá? Esse aqui é um exemplo da parte do interativo, né? Que seria um prompt de comandos, tá? Eu já vou ligar o meu aqui também para a gente ver isso como funciona. E essa daqui você já tem já a interação, você já coloca o comando, dá um enter e ele já executa na hora, tá? Como se fosse um prompt de comandos que você estivesse operando. E também você tem também logo mais aqui nós vamos ver também que é a parte do programado também, que você abre um programinha, digita todo o seu código dentro, executa, salva, né? Depois manda executar, certo? Que ele vira um script que você não vai perder. O problema de você executar ele aqui dentro desse modo interativo, que você vai ter que digitar sempre os seus comandos, tá? Você não pode digitar uma vez e salvar. Não, aqui você tem que digitar, ele executa e pronto, acabou. Variáveis e expressões, tá? Então, como que isso trabalha? Opa, já entramos aqui na parte das nossas variáveis aqui, então nós precisamos pegar os nossos programas, que são esses aqui, tanto o modo interativo quanto o modo programado. Então, vamos lá. Onde que está? Eu estou utilizando, vocês podem estar achando meio interessante, mas estou usando aqui o sistema operacional Linux, tá? Eu estou com uma interface Mate, né? Então, se eu digitar aqui idle, certo? O Python idle, né? Vocês vão ver esse programa aqui, que ele me abre de duas formas. Olha só, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela, certo? Esse aqui é o modo interpretativo, certo? Que é exatamente esse que tem aqui um exemplo dele na nossa tabela, na nossa apostila, perdão, certo? Onde o professor está fazendo aqui um cálculo simples, tá? Ele colocou lá x igual a 10, dá um enter, pronto. O valor 10 foi atribuído dentro da variável x. Y é igual a 12, ok? E vou dar um enter, ok. 12 foi atribuído dentro da variável y. Agora, se eu quero fazer um cálculo rápido, aqui, por exemplo, x mais y, qual vai ser o resultado? 22, porque ele vai somar 10 do x com mais 12 do y, tá? Se eu quiser fazer aqui de uma forma, por exemplo, criar uma outra variável, soma, e passar para ele aqui que x
mais y e der um enter, o que vai acontecer? Ele fez o cálculo x mais y e atribuiu esse resultado ao variável soma que eu acabei de criar. Certo? Para mim ver o resultado dela, eu dou um comando print, certo? E coloco soma aqui dentro, que é o quê? É a minha variável. Então eu vou printar o conteúdo da variável soma. Olha lá, 22. Tá? Eu posso ter uma forma mais interativa com o usuário. Tá? Eu posso colocar aqui resultado da soma. Resultado da soma aqui e colocar aqui dentro aqui minha variável. Pronto, essa aqui é uma forma que eu tenho de escrever, certo? O que vai sair é lá, resultado da soma. Então nós temos aqui um texto fixo, certo? Com um conteúdo variável, que é esse aqui embaixo. Ok? Tá, mas vocês viram que toda vez que eu fui digitando aqui, eu não tenho como salvar isso daqui, eu não tenho como executar outra vez. Uma vez que eu fechar esse programa aqui, pronto, eu perdi ele, certo? Agora, como que eu faço para mim gerar um script disso? Como que eu faço para mim criar um programinha e salvar dentro do meu computador? Eu venho aqui dentro do menu File e coloco aqui, ó, New File, ou Ctrl N, né? Aqui está. Agora ele me abriu então o modo programado, certo? Então eu tenho os dois aqui, tá? Vou deixar um do lado do outro. Tem minha apostila ao fundo. Vamos ordenar aqui as minhas saídas. Aí, tá? E o que isso vai acontecer? Agora eu vou pegar aqui e eu vou fazer então o meu algoritmo aqui, por exemplo, eu posso ter aqui coloco aqui um jogo da velha, um hashtag, como você queira. Isso aqui serve para ser um comentário, tá? Então, revisão, algoritmos, aqui, Python, tá? Aqui é o seu professor Dr. Hudson Souza, está dando aqui a sua disciplina a vocês, certo? Então o que estou fazendo aqui? Por exemplo, se eu quiser fazer aqui um programinha de soma, tá? Por exemplo, eu vou fazer então, vou criar as mesmas variáveis ali dentro. X igual, vamos mudar os valores para não ficar tudo igual, né? E Y igual a 23, por exemplo, né? Eu tenho aqui um contexto. Agora eu dei entrada nas minhas variáveis, isso aqui eu chamo de entrada dos meus dados, tá? Aqui eu vou ter um processamento dessas informações, que seria o que? A minha soma, ela é igual a x. Então eu posso até fazer uma soma mais elaborada, por exemplo, aqui, x mais y, tá? Dividido por 2, ou seja, não seria nenhuma soma, seria uma média, tudo bem? Vamos alterar o nome dela aqui. Aí, média, tá? E agora eu preciso fazer quem? A minha saída. Que é o que? Eu vou dar o conteúdo, vou imprimir na tela o conteúdo que foi feito aqui a minha linguagem de programação. Então, print, né? Gostaria de mostrar para vocês aqui que eu tenho 3 formas de printar alguma coisa. Eu já fiz aqui uma vez, né? Aqui, que seria dessa forma, a forma mais simples, eu estou somente imprimindo o conteúdo da variável. Eu tenho esta forma, que é o valor da média, tá? Vírgula, e agora aqui eu coloco o nome da minha variável, ou então eu faço dessa forma aqui, a qual eu prefiro mais, e você vai também o valor
da média. Vou pôr média 2 aqui, e aqui em cima média 1, que é para facilitar a compreensão da nossa, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, abrir e fechar aspas, porque aqui nesse ponto eu vou chamar aqui um format e vou colocar aqui dentro a variável que eu quero, que seria a média, tá? Tá, professor, mas qual que seria a diferença? Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque se eu preciso colocar mais médias, fazer mais cálculos, fazer várias coisas, formatar a minha saída, por exemplo, eu tenho números maiúsculos por aí, né, no maiúsculo, ó, números com casas decimais, por exemplo, eu consigo fazer a formatação dele aqui. Tá? No caso da média, não. Então vamos executar. Nesse caso aqui, que é mais simples, eu não consigo fazer isso. Definir quantas casas. Eu quero uma casa só com 2 casas decimais. Ou então estou fazendo um trabalho com combustível. Eu quero 3 casas decimais. Tá? Então eu não tenho isso. Vamos salvar o programa. Primeira vez que eu estou salvando, né? Ele vai me perguntar o local onde eu estou salvando. Você vai salvar na sua máquina. Tá? Eu estou utilizando aqui Linux, por isso que vocês estão vendo aqui uns caminhos bem diferentes, né? Vamos pôr aqui uma pasta. Deixa eu ver se consigo criar uma pasta diretamente aqui. Não consigo criar pasta. Tem que entrar lá dentro e criar a pasta primeiro. Aqui. Então vamos lá. 2021, Dropbox, Python. Vamos criar essa pasta aqui. Revisão, algoritmos, Python. Aí, olha lá, já apareceu a minha. Deixa eu sair e entrar de novo que ele aparece aqui, ó, revisão algoritmos Python, aí, certo? Então estou dentro da pasta que eu acabei de criar, né? E o que vai me acontecer agora? Eu preciso colocar o nome dessa revisão. Então, o nome desse programa que eu quero fazer, eu vou chamar ele de revisão. Revisão, tá? E o mais importante é colocar aqui PY, certo? Que seria a revisão. Vou colocar revisão underline Python, que é para não perder o nome da revisão aqui. Mas o mais importante é que você precisa colocar essas informações aqui, ó, pi. Para que o seu arquivo lá, ele já me escreveu aqui o nome do meu arquivo lá dentro do diretório, certo? E agora sim eu estou apto para executar o meu programa. Como que eu executo? Venho aqui em Run e aperto Run Mode, ou então somente F5. Tá? Ele já me deu um erro aqui de alguma coisa. Python é legal por causa disso, que ele dá erro mesmo, ele mostra para você o erro. Format, média. Aí eu estou abrindo um carinha desses aqui a mais. Aí tinha um desses a mais aqui. F5, salva, pronto, executa. Aqui, ó. Ele vai executar sempre nesse prompt do shell, tá? Que seria o nosso prompt de comandos, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa linha, né? Que seria essa daqui. Eu tenho essa média 1, né? Que seria esse formato. E eu tenho aqui média 2, ele estaria me fazendo desta forma aqui, tá? Vamos colocar aqui uns números com vírgulas aqui, que é para vocês poderem enxergar aqui a diferença. E vamos mandar executar de novo. F5. Olha lá, tá? Agora, tá, eu preciso, me deu números com casas decimais, era exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Como que eu consigo diminuir isso aqui, para mim ter apenas 2 casas decimais? 2 pontos, ponto 2F. Certo? Se eu rodar novamente, olha lá, agora sim eu tenho aqui 19.8, certo? E eu não consigo fazer nessa daqui, que é o formato mais simples.
Por quê? Eu preciso de um comando de formatação, preciso de comandos aqui dentro, certo? Então, por isso que eu prefiro muito mais utilizar esse formato aqui do que o formato normal aí. Nós estamos utilizando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui, configure aqui. Aumentar um pouquinho o tamanho da nossa letra. Aí, aumentou, agora ficou melhor. Agora dá pra gente ver com mais clareza aí, certo? Então aqui eu posso fechar esse cara, nós vamos continuar trabalhando somente aqui com o nosso prompt, quer dizer, com o nosso bloco de programação. Assim que você aperta F5, ele já chama o programa, o shell, né, e executa o nosso programa para nós, beleza? Esse aqui você pode ir fechando sempre. Vamos ficar só com esse aqui na tela. Muito bem, então vamos lá. Agora que nós já temos nossas estruturas, já estão funcionando, estão programando, né, nós vamos dar continuidade aqui com os nossos trabalhos. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui com variáveis e expressões. Quais são os tipos de variáveis aqui que nós temos? Aqui na nossa apostila ele está dando aqui um tipo de variável do tipo inteiro, um tipo de variável uma string e um tipo de variável aqui que ele está fazendo aqui uma conta, certo? E seria essa conta que nós já fizemos aqui, seria a parte do nosso processamento, tá? Então aqui quais são os tipos de variáveis, por exemplo? Tipos de variáveis em Python. Pelo menos os principais, tá? Existem muitos mais aí, mas vamos trabalhar com os principais tipos aqui. Por exemplo, nós temos aqui o nosso tipo de palavra, tá? Que ele é conhecido como se fosse uma string. Certo? Ele é uma string. Tá? E você pode também perguntar para o usuário como que você input, tá? E aqui você coloca o seu comando. Vou fechar um cara aqui, aí. Tá? Digite o nome. Digite o nome. Certo? Então ele vai aparecer essa pergunta para o usuário e ele vai entender que esse string é um alfanumérico. Tá? Na verdade, esse cara aqui é um alfanumérico. Alfanumérico, porque ele pega a letra de A a Z maiúsculas, números de 0 até 9 e também pega toda a parte de caracteres especiais que nós temos aí. Ok? Nós temos também aqui um tipo que seria o tipo inteiro. Tipo inteiro, que seria o quê? Vamos perguntar para o usuário um tipo inteiro. Opa. Inteiro. Tá? Que são o quê? Números inteiros aqui. Por exemplo, o número 17 é um número inteiro. Tá? Como que você programa isso? Então, eu vou criar uma variável chamada inteiro. Vou passar aqui um tipo int, que é de inteiro. Tá? Dentro dela, eu vou dar o comando input, que é para perguntar para o usuário alguma coisa, para aparecer na tela. E vou fazer essa pergunta dentro das aspas duplas aqui. Certo? Então, digite número inteiro. Ok? Pronto, ele vai aparecer na tela, ele vai digitar e será atribuída a minha variável chamada inteiro. Nós temos aqui também uma variável também chamada números reais, número real, que é o que? São valores que eu possuo vírgula, tá? Que possuem casas decimais, certo? Então, como que eu faço isso aqui? Por exemplo, um real
ela se chama float, tá? E eu vou perguntar para ele, para o usuário, input, faltou fechar um cara aqui, aí, agora sim, tá? Digite o número real, tá? Com essas três vertentes aqui, tá? Existe o Boolean, existe mais algumas outras variáveis aí, mas para essa nossa interação aqui, essas três tipos de variáveis aqui são as mais específicas, certo? Como você sabe o que tipo de variável que você vai ter aqui, a saída disso, né? Vamos por aqui, a saída das variáveis. Por exemplo, vamos dar um print saída da palavra, certo? Para adiantar o nosso processo aqui, eu vou dar uns Ctrl C, Ctrl V aqui, inteiro, senão a gente fica muito tempo aqui dentro na nossa revisão. Né? Vamos salvar, dar um Ctrl S, S de sapo, F5 para poder digitar lá. Ele está perguntando para mim, ó, digite um nome. Tá? Vou colocar aqui Mauro. Digite o número inteiro. Vou pôr 15. Tá? Digite o número real. Então vamos 17.3 aqui. Tá? E ele vai. Oh. Desculpa aí, pessoal. Esqueci de colocar aqui a saída. Tá? A palavra vai aqui. Vou fazer do jeito simples. Certo? E aqui, como é um número real, eu posso muito bem fazer um negócio mais elaborado. Certo? Que seria assim, que é para garantir dentro do format que a minha variável real ela vai ter sempre duas casas decimais. Tá? Aqui eu garanto que ela tem duas casas decimais. Agora sim, salva F5. Ele bugou alguma coisa. Ah, falta um real aqui, ó. Faltou fechar ele aqui. Aí, F5 salva. Agora sim, nome Mauro. Inteiro, número 17, número real 19 ponto, vou pôr bastante números, opa, só números, aí, tá? E observa, mesmo colocando várias casas decimais, né, observa que ele pegou apenas duas primeiras casas aqui, 19.2, 19.72, tá? Porque eu formatei o meu format, ok? Então vamos fechar isso aqui, vamos dar sequência aí. Então, instruções, entradas, nós vimos que isso aqui é a forma de como se pede para o usuário, né? Para ele digitar o conteúdo. Mensagem de saída nós vimos aqui também. Certo? A nossa mensagem de saída, inclusive, estão mais elaboradas, né? Nós temos aqui o formato simples, que você não consegue mexer em nada, e aqui o formato mais elaborado, que você consegue mexer aqui principalmente nas casas decimais, consegue formatar algumas outras coisas. Tá? O modo programável é esse que nós já estamos utilizando a ferramenta idle, que ela já vem instalada dentro da própria aplicação. Tá? Python Developer. Então vamos lá, vamos criar um programa em Python. Nós já até criamos ele. Vamos aqui, vamos avançando a nossa apostila. Aqui vamos passar essa parte aqui da conclusão da primeira parte do capítulo. Vamos entrar aqui na nossa unidade número 2, tipos de dados e variáveis. Tá? Já fui pegando umas partes aqui que eu achei interessante, né?
Vamos falar um pouquinho aqui sobre variáveis, seus tipos aqui. Uma constante. Uma coisa interessante sobre constante é o quê? Constante no Python geralmente são declaradas e disponibilizadas em um módulo, ou seja, esse módulo ele consiste em ser um arquivo novo, tá? Com a variável que você quer, ou então uma função. Só que esse arquivo você linka ele depois dentro do programa principal. Você chama o nome desse arquivo dentro do programa principal. E aí você mantém a integridade do seu valor da sua constante. Porque qual que é a constante? É que esse valor nunca mude, tá? Por isso que ela é uma constante. Uma definição aí sobre o que é uma variável. A variável é uma localização da memória nomeada que possui um determinado valor. Este pode variar conforme o tempo e por isso é denominado de variável. Conforme o tempo, como? Dentro do seu programa, normalmente o próprio programa vai atribuindo novos valores a ele. Se você faz uma pergunta para um usuário, ele atribui um certo valor. Você pergunta para o usuário, qual é o seu nome? Ele fala Mauro. Ele atribuiu Mauro àquela qualidade. Agora, se você executa o mesmo programa para outra pessoa, ele vai falar, por exemplo, Cristina. Então, já foi um outro valor, certo? Então, ele muda o conteúdo conforme o tempo, conforme a execução. Aqui são formas que nós já vimos, os constantes e variáveis, aqui nós já vimos também. Temos coisas mais interessantes na frente. Aqui, ó, os tipos de variáveis, né, que nós temos, o tipo Boolean, que ele recebe principalmente aqui, só tem dois tipos de valores que esse Boolean pode receber, true ou false, ou seja, verdadeiro e falso, tá? Que no caso o número 1 e o número 0, ele também podem ser associados ao true e false, certo? Sendo o 0 sempre ele é associado a false e o número 1 a true, ou seja, verdadeiro. Número int, que é número inteiro, número float são números com casas decimais, sempre dividido com ponto, jamais com vírgula, tá? E o número string, que é para letras, como fala, alfanuméricos, certo? Você pode pegar números, letras e caracteres especiais. Uma coisa que dentro da string, se você colocar um número dentro da string, você não consegue fazer uma conta com ele. Porque esse número ele deixa de ser um número, ele passa a ser uma letra, tá? Então ele é um caractere e ele é considerado como se fosse uma letra, tá? Então você não consegue fazer conta com ele, cálculos. Comandos de atribuições e operações aritméticos. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos de interessante aqui. O valor da soma, aqui você imprime, subtração, né? Multiplicação, da mesma forma, divisão. Uma coisa interessante aqui, como vocês já viram, soma você utiliza o valor de mais, subtração é o valor de menos, multiplicação você sempre vai utilizar o asterisco e na divisão a barra normal, ok? Não é a barra invertida, a barra normal. Tá, aqui tudo isso daqui nós já vimos. Vamos passar nossas considerações aqui e vamos entrar na nossa unidade número 3, atribuições e operadores aritméticos. Definições dos operadores lógicos, né, e relacionais. Sim, os operadores são sentenças de declaração da comparação. Tá? Como que você compara as coisas aqui dentro? Por exemplo, aqui no nosso quadro 1 nós temos os nossos operadores relacionais, ou seja, um operador relacional A igual a B, certo? A descrição, como se lê, né? A igual a B. Mas dentro do Python, como que você interpreta isso? Como que você coloca dentro do programa Python? A sintaxe desse programa.
É A igual a B. Ou seja, aqui você não está declarando, não, aqui você está comparando B, certo? A com B. A comparação de A com B dentro de Python e nas diversas linguagens de programação é assim, Java é assim, C é assim, PHP também é assim, tá? É dois sinais de igual, tá? Quando você tem um valor diferente, seria então A com exclamação igual, o valor maior, então o valor maior é igual, o menor e o menor é igual, certo? Vamos prosseguir aqui com mais algumas coisas interessantes. O, o autor da nossa apostila aqui nos colocou, né, ele buscou novamente aqui o conceito das nossas tabelas verdades, porque agora nós vamos utilizá-las. Então, você tem o valor de E, da tabela verdade E, o valor da all, né? Lembra então que F com F dá F, V com V dá V. Se você tiver no E, quem que você tem que priorizar? F. Então, F com V dá F. V com F dá F. Agora, se você tiver na sua tabela verdade do OU, então quem que você vai priorizar? O U. O V, certo? F com V dá V. V com F dá V, certo? Então aqui você prioriza o V. Tá? Ou E, AND, mais algumas coisas interessantes por aí. Analisando os comandos if e else, certo? O que são estruturas condicionais, tá? Para que serve isso aqui? Ou você está fazendo uma verificação, uma validação de um comando. Entra dentro da sua estrutura aqui o comando e ele vai fazer a validação. Essa validação sempre ela vai ser true ou false. Se for falso, certo? Ele te manda para um caminho. Se for verdadeiro, te manda para outro caminho. Ok? Vamos ver um exemplo bem prático aqui. Digamos que a nossa temperatura hoje, vamos soltar aí que a nossa temperatura ambiente, vamos pegar aqui. Hoje nós estamos com 29 graus, tá? Graus Celsius aqui no momento que eu estou gravando essa disciplina. Então, temperatura 29 graus, tá? Dá uma entrada lá. If temperatura ela é maior do que 25, se for verdade isso, ele executa esse programa logo abaixo, tá? Ele vai executar todo esse programa aqui. O ambiente é quente, ajudando o ar-condicionado para o clima de verão, ajustando, né? Então aqui ele me chama o ar-condicionado, passa a temperatura de verão, depois me escreve na tela de novo, ligando o ar-condicionado, tá? E coloca aqui ar-condicionado on, ok? Então ele fez esse programinha. Isso para a temperatura que ela for acima de 25. Aqui é 29, então ele executou tudo isso. Mas nós temos aqui a condição do if e else, que é o quê? Se for verdadeiro, execute uma coisa, se não, execute outra. Tá? Então aqui agora eu tenho novamente aqui as nossas... aqui, ó. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho o outro. Certo? Então o que vai acontecer? Por exemplo, eu sei que a minha temperatura ambiente agora é 29 graus. Tá? Então, if temperatura, se for maior do que 25, execute esse primeiro bloco. Se não, execute esse outro bloco aqui. Então, temperatura é maior do que 25? Sim. Então, ele vai executar tudo isso aqui. Ambiente quente, ajustando o ar-condicionado para o clima de verão, certo? E passa uma variável lá dentro para verão, para dentro do ar-condicionado. E ele vai ligar. Se não for, se fosse mentira, por exemplo, aqui nós tivéssemos
aqui a 13 graus agora, ele não executaria esse bloco, e sim esse segundo bloco aqui, após a palavra else, tá? Que seria o quê? Ar-condicionado frio, ajustando o ar-condicionado para clima de inverno. Ar-condicionado de inverno, certo? Imprima ar-condicionado ligado, passando então ar-condicionado on, ou seja, aqui ele passa ar-condicionado para um clima de verão, aqui ele vai passar o ar-condicionado para o clima de inverno, ou seja, no verão ele baixa a temperatura, no inverno ele sobe a temperatura, então, para deixar uma temperatura agradável, tá? Então, o que nós temos que entender? A sintaxe desse comando, if, a condição, dois pontos, e temos um bloco de execução aqui, else, dois pontos, temos outro bloco de condição aqui. Então, se essa condição for aceita, for verdadeira, executa o primeiro bloco. Se não, executa o segundo bloco. Tá? E nós temos um outro caso aqui, que é o quê? Quando nós temos mais do que um tipo de condição diferente, que seria o if else e no final else, certo? Então você tem a primeira condição, caso aquela condição não seja aceita, você pode ter uma segunda condição, certo? Essa segunda condição também pode não ser aceita, você pode ter uma terceira condição. Caso ela seja aceita, ele executa o bloco de comandos aqui embaixo e encerra o programa. Caso nenhuma das três condições sejam aceitas, aparece lá um bloco else, somente else, e executa o último bloco de programação. Tá? E nós temos vários gráficos aí, resoluções. Vamos ver se tem algum exemplo prático aqui. Do autor colocou, mas não está. Não. Então vamos voltar lá em cima, lá que eu quero dar esse exemplo para vocês. Eu vou fazer um para vocês aqui. Aqui, eu vou pegar esse bloco aqui do if else. Vou chamar meu programa. Tá? E vamos aqui. If é o if. É o if. Aí. E else. Ok. Então eu vou perguntar para o usuário qual a temperatura atual. É o que? É uma variável temp que eu preciso. Ela é uma variável int, né? Um valor inteiro que eu vou estar trabalhando. Eu preciso perguntar para o usuário, então input, certo? Qual a temperatura atual? Certo? Ele me jogou dentro dessa temperatura. E agora eu tenho aqui o nosso bloco. If minha variável temp, ela é menor do que 15 graus, tá? Então eu vou dar um printf aqui, um printf é no C, printf inverno, certo? Só quero me informar qual que é o clima. Por exemplo, if, eu coloco o que? Minha variável temp, ela é maior, né? Maior ou igual a 15 e né? And meu temp ele é menor do que
25. Vou pôr 25 graus aqui, pronto. Então aqui eu vou printar, vou falar para ele que aqui nós estamos na primavera. Primavera. Né? Se eu tiver aqui ele maior do que 25 e for até 35 graus, não, aqui até 30, né? Por até 30, que vai matar o povo de calor. Aqui nós estamos no outono, certo? Se por acaso isso aqui for maior ainda, se for acima aqui de 30, né? Até 40 graus, aqui nós estamos no verão. E por último, else, né? Fala que print, ou seja, se não entrar em nenhuma dessas opções aqui, ou por exemplo for maior do que 40 graus, né? Eu falo aqui que eu quero um sorvete para poder refrescar esse verão aqui, porque senão eu não consigo operar dessa forma. Observe que aqui nós demos entrada em outras aplicações aqui, tá? Eu vou comentar esses códigos, que é para não ficar perguntando essas outras coisas que nós já vimos lá atrás, tá? Ok, agora sim, então vamos dar um F5 e ele vai nos não está me deixando dar o end. Vamos colocar esse símbolo aqui então, se não me deixa dar o end. Aqui eu esqueci de colocar os 2 pontos. Esse aqui tá fácil. Aqui também 2 pontos e aqui também 2 pontos. Verão. Aqui também precisa de 2 pontos também. Ok. Tá? Então vamos salvar de novo e agora vamos executar. Ele está me falando aqui que essas saídas aqui estão sem... Eu preciso comentar elas também. Aí. Ótimo. Qual que é a temperatura atual? Por que deu errado? No último erro aqui, o que foi que deu? Que eu falei da saída. Eu estou imprimindo uma variável que ela nunca foi criada. Lembra que eu falei no começo da aula para vocês que a gente tem uma lógica, uma sequência de coisas? Primeiro você cria uma variável, para depois você utilizar? Então, eu estava imprimindo uma variável que não existia. Qual a temperatura atual? 29 graus. Olha lá, primavera. Tá? Deixa eu executar de novo. 29 graus está dentro da primavera? Qual que é o E aqui? Comando E. É que eu não está respondendo o E. Aqui é o end mesmo. And. Isso aqui é and minúsculo que ele responde. É and minúsculo. Vou pôr um maiúsculo aqui só para a gente ver, ó, que ele não vai reconhecer. Tudo bem. Cada linguagem de programação, como você trabalha com várias linguagens, né, todos os dias, aí acaba tendo esse tipo de problema. Então, 29 graus, outono. Bateu agora? Cadê a saída? Cadê o programa? Aí. Olha lá, 29 graus, entre 25 a 30. Então, dá outono, beleza.
Vamos executar de novo. Olha lá, vamos pôr então para dar muito frio, inverno. Eu estou com 3 graus aqui. Inverno, ok. Vamos executar de novo. Vamos forçar dar verão aqui. Aí. Então eu tô a 37 graus. Beleza, e vamos falar aqui que isso aqui é um sorvete, porque você não tá aguentando mais o calor, que o negócio tá impossível. Para dar tudo errado aqui, não entrar em nenhuma e pegar uma mensagem default, eu tenho que estar então maior que 41 graus, certo? Eu tô a 43 graus aqui. Quero um sorvete. Beleza? Então é assim que nós trabalhamos. Aqui, vamos lá. Vamos para mais um efeito aqui que nós temos ainda. É o Celsif que nós passamos. Esta parte aqui também foi. Nós fizemos todas elas juntas. Essa parte aqui do comando for. Esse comando é muito legal porque a gente consegue utilizar várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Comando for suas variáveis. O comando for consiste em uma estrutura de repetição baseada em algumas variáveis do tipo lista. Tá? Porém, aqui nós já demos um salto aqui na coisa, porque ele já está aplicando lista dentro aqui do nosso for, mas a gente não viu lista ainda. Vamos com calma aqui com as coisas. Opa, vem aqui você vai lá fora aí. Tá. Então, aqui, primeiro vamos ver o que é lista. Tá, vamos ver o que é essa lista que ele fala, para depois a gente entrar dentro do for. Ele utiliza muito for aí. A lista, o que é? Ela vai ser como se fosse um vetor, tá? Então a nossa lista aqui, por exemplo, eu tenho uma lista de nomes, tá? Nomes. Sempre que a lista eu tenho por costume colocar aqui no singular, que é para quê? Porque for nome eu vou saber que é uma variável. Nomes eu sei que é uma lista, é um vetor de variáveis, né? Certo? Aqui coloco as minhas. Tá? Observe que eu vou trabalhar com o quê? Com uma lista que tenha 3 nomes, certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter essa aqui é a estrutura, a sintaxe. Eu vou colocar dentro de aspas simples, dividido por vírgula, certo? Aspas simples dividido por vírgula e lá vamos nós. Primeiro nome bonito aí, Mauro. Vamos colocar Cristina, tá? E vamos colocar Beth, aí. Certo? Então, como que você vai saber? Esse aqui é o nome da sua lista e cada uma desses nomes aqui, ele possui um índice. Esse aqui é o meu índice número 0. Esse aqui se refere, a Cristina se refere ao índice número 1. E essa aqui se refere ao índice número 2. Tá? Como que eu imprimo isso? Se eu imprimir, eu posso imprimir um por um, certo? Por exemplo, print, né? Passo o nomes, e coloco dentro o índice. Por exemplo, eu quero imprimir o segundo nome aqui, que para mim é o segundo nome, mas porém ele é o meu índice número 1. Esse índice aqui, certo? Vamos imprimir ele. Ah, tá. Tá me perguntando temperatura e tal. Agora sim. Olha lá, ele tá me imprimindo aqui, ó, Cristina. Certo? Que ele é o meu índice número 1. Olha lá embaixo. Imprimiu Cristina aqui. Meu primeiro índice. Para me imprimir o meu índice 0, que é o primeiro índice, certo? E o índice também 2, tá? Para não bagunçar,
Aqui, vamos colocar aqui dentro, aqui, ó, nome. Né, o nome da minha variável. Aí, agora sim vai aparecer bonitinho aqui. Tá? Eu vou copiar isso aqui e passar para os demais aqui embaixo. Aí, agora sim, eu mando imprimir, ou imprimir executar. Ele me pergunta um valor, vou pôr 72 que eu quero um sorvete, certo? E ele já me traz aqui, olha lá. Qual que é o meu índice número 1? Estamos olhando aqui, ó. Qual que é o meu índice do 1, do meu nome 0? É este aqui. Qual é o meu índice 2? É este aqui. Meu índice é meu índice 1, que é a Cristina, está aqui. Meu índice 2, Beth, está aqui. Tá? Agora, como que a gente trabalha? Isso é uma lista. Você pode fazer lista de números, lista de... Você pode trabalhar com numerações, certo? Você pode trabalhar com datas, com o que você quiser colocar dentro da sua lista. É uma coisa que é muito utilizada dentro. Tá? E agora aqui o nosso comando for. Agora sim dá para a gente trabalhar dentro do for. Vamos ver o que nós temos aí. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui uma forma mais light, depois primeiro o funcionamento do for, né? E depois a gente trabalha o for com lista, tá? Acho que fica um pouco mais compreensível a coisa. Primeiro esse aqui. Então, nosso comando for, tá? O que que é? Nós temos aí um determinado valor, eu vou criar uma variável, tá? Precisa ser valor para ser variável n, in, e coloco aqui a palavra range e passo um valor final para esse range, certo? O que que acontece? Se eu mandar imprimir, dar um print, na minha variável que eu coloquei aqui, minha variável n, tá? O que que vai acontecer? Tá, temperatura, depois ele imprime aqui, tá, e agora sim, ele imprimiu aqui para nós o nosso for. Observa que o meu n eu não passei, especifiquei nada para ele, eu simplesmente falei para ele que eu tenho uma variável n, que ele foi inicializado agora, e que dentro do meu range eu quero que ele vá até 5. Tá? Então, como se fosse isso daqui, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Na verdade, quando é 5, eu tenho 5 índices. Contando que eu tenho 3 nomes aqui, certo? Então ele vai começar sempre pelo 0. Por isso que eu vou ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 valores, porém eu tenho 4. O meu índice vai de 0 até 4. Eu sempre começo a contar a partir de 0. Por isso que me está me dando um valor a menos aqui. Tá? Assim como ele nos mostra aqui, que eu também posso determinar o valor que eu quero. Por exemplo, ele me deu aqui um range, ou seja, né, um escopo de 4 a 8. Lembrando que aqui o primeiro valor ele vai pegar ele como sendo o valor oficial, 4, e o último valor ele vai pegar sempre um valor a menos. Tá? Então ele vai de 4 até 7. Certo? Eu passo aqui os parâmetros 4 a 8, porém ele me corre de 4 até 7, um a menos. Tá? Sempre no 1 a menos aqui, ó. Eu não indiquei 4? Pois é, 5, então ele foi até 4, porque ele começa do 0. Tá? Então vamos fazer esse carinha aqui também. Tá? O nosso for pode ser outra variável qualquer aí. Vamos pôr M de Maria agora. Né? Vamos pôr nosso range. E eu quero que esse range aqui ele trabalhe, por exemplo, de 3 até 7. Opa. E aqui eu vou mandar imprimir o nosso M.
F5, temperatura 23 graus, ameno. Aqui, ó. Ele acabou juntando aqui, tá? Que ele foi até 4. Esse aqui é desse cara, desse programa, tá? E depois ele começa de novo aqui, ó, do 3 até o 6. Aqui em cima, tá? Esse aqui é um outro for. Agora, como que nós vamos fazer aqui para nós colocarmos uma lista para a gente trabalhar aqui dentro? Então nós vamos ter uma lista, certo? E no valor naquela variável n que eu estava passando, eu vou passar o nome da minha lista aqui dentro. Por quê? Ele já vai ter o início e vai ter o fim, que seria o range que ele tem, certo? Então ele vai pegar os valores que estão aqui dentro. No meu caso aqui, eu tenho uma lista, eu tenho um for, certo? Que eu vou pegar quem? Eu já tenho essa minha lista pronta aqui, ó, de nomes, certo? Nomes, né? E vou pôr aqui, então, opa, subir mais, aí, né? Perdão. A minha lista nomes aqui. Aqui eu vou pôr, sei lá, ó. Por ó, aqui, só uma variável qualquer, certo? E aqui o nome da minha lista, que ela se chama nomes, ok? E agora eu vou imprimir, print, o meu nome, né? Que eu quero que seja aqui. Qual que é o nome que eu estou colocando aqui dentro? Então aqui eu tenho um texto fixo e aqui eu tenho um texto variado, que o texto variado vai ser desse meu nome da minha lista aqui, certo? Agora sim, vamos imprimir isso aqui. Temperatura 23 graus, aqui ó, nome, para você, aqui. Aí. Então minha lista está sendo impressa dentro do for aqui, ó. Tá? Minha lista de nomes, ela tem Mauro na primeira, aqui. Peraí. Mauro na primeira tá ali. Ela tem Cristina na segunda. E tem índice 0, Mauro. Índice 1, Cristina. Índice 2, Beth. Certo? E eu fiz dessa forma aqui, ó. Tá? Com uma variável que eu vou imprimindo. E aqui dentro eu passo para você aqui o valor da minha variável. E se eu quisesse imprimir somente, se eu quisesse fazer um estilo de um range aqui dentro, então eu passo range quero imprimir o número primeiro, por exemplo. 1 e 2 aqui. Acho que desandou tudo aqui. Tá? Então, dessa forma aqui que nós fazemos aqui os nossos fors, a interação com os nossos fors. Quando você ainda não tem uma lista, tá, isso aqui está dando continuidade, né? Estamos utilizando range, certo? Aqui outras fórmulas, outros tipos de variáveis podem ser usados junto com o comando for. Podemos usar então variáveis do tipo texto, strings, junto com o comando for.
Quando for é capaz de atribuir variáveis do tipo caractere. Ah, isso aqui é legal. Cada letra de uma variável texto ela pode ser lida caractere por caractere. Quer ver só como que é? Esse aqui é legal de fazer? Seria esse exemplo aqui, ó. Nós passamos um texto grande e ele nos identifica, cada um por um. Tá? Então eu tenho aqui. Opa, aumenta aí. Ah, droga. Aqui. Isso. Tá? Por exemplo, ali um texto qualquer, né? Uma palavra qualquer. Certo? Aspas simples. Existe aspas simples, aspas duplas, tá? Eu dou preferência por aspas simples. Aspas duplas, ela vem de outras linguagens de programação. Então eu dou preferência para aspas simples, que é a mais indicada para Python. Por exemplo, Hudson, tá? E vou fazer aqui um for caractere in quem? Qual que é o meu texto? Minha variável que eu quero analisar. Certo? Então aqui dentro print e caractere. Ele está me perguntando aqui pelas vezes passadas, print, blá blá blá. E agora aqui está, ó, Hudson. Ele imprimiu caractere por caractere. O que mais você pode fazer com esse texto? Você pode identificar alguma coisa aqui dentro? Por exemplo, eu quero imprimir. Ó, se eu sei aqui que começa do 0, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 5. Eu quero imprimir o 3, certo? Como que eu faria isso? Imprimir só o 3. Não, não é isso. Não é isso aqui não. Aqui ele vai imprimir tudo. Não, não é esse não, desculpa. Falei besteira pra você. Isso aqui é de uma outra forma que faz isso. Tá? Deixa eu ver outro exemplo bem legal aqui que nós temos, que são com os acumuladores, que você pode começar a fazer contas, por exemplo, quantos caracteres tem um for desse. Olha só, esse aqui nós temos um exemplo que nós estamos fazendo com números. Esse número aqui ele está fazendo uma somatória desses números, certo? Já os números que são pares aqui, ó, ele está pegando um range de 0 a 10, ele está dividindo por 2. Se for igual a 0, ou seja, aí ele está somando aqui. Então, os números pares. Eu vi um exemplo bem bacana aqui que ele nos dava aqui, uma aplicação que ele estava somando os caracteres. Era de uma frase enquanto número primo. Aqui está fazendo os cálculos aqui para fazer números primos, números divisores, né? Mas cadê ele? Deixa eu ver se eu acho aquele exemplo lá para mim passar para vocês aqui, que eu achei bem interessante ele. Que você tem um texto e você texto, não era isso. Não, não é isso. Tá? É um exemplo bem interessante que nós temos aqui. Que eu vi ele fazendo aqui nessa apostila.
que ele faz a somatória dentro desses caracteres. Está por aqui, por aqui, por aqui. Somando o autor. Como é que nós vamos pegar aqui? Ele vai fazer aqui a concatenação desses valores, todos para fazer aqui o nosso texto final. Comando for. Ele pega aqui o valor da lista. Tem um desses aqui que é variáveis. Aqui, ó, frases. Achei o exemplo que ele estava mostrando para nós. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo aqui aqui ele está utilizando dois conceitos. Um conceito aqui de... Fecha esse e abre esse aqui. Aí. Ele está utilizando aqui dois conceitos aqui. Um conceito é o conceito para você colocar, você pegar os valores aqui dentro, os caracteres que você tem aqui dentro. Tá? Um outro conceito é você pode somar também, fazer somatória dos valores aqui. Então, se eu tenho aqui uma frase, por exemplo, Centro Universitário Unifatece, certo? E eu quero fazer aqui um contador, tá? Quero fazer uma variável contador, tá? Que ele vai me iniciar com 0. Estou iniciando esse contador com 0. Agora eu vou fazer um for. Aqui ele está utilizando ali letras, né? Pode ser L, tá? De letras em a minha frase aqui dentro, ou seja, ele vai percorrer todas essas frases, tá? E o que vai acontecer? Esse meu contador, ele vai somar mais um a cada frase dessas que ele me passar, a cada letra desse que ele passar aqui. Lembra que ele imprimiu o meu nome assim para baixo? Então, a cada vez que ele for fazendo isso aqui, mas eu não mandei imprimir, ele vai só passar um por um e ele vai contando. Tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir, fazer um print aqui para ele, quero imprimir a quantidade de caracteres que eu tenho nessa frase. Tá? Quantidade de caracteres que tenho na frase. Certo? Como é uma impressão simples, que eu preciso pegar só o nome da variável, eu posso utilizar dessa forma aqui. Tá? Então aqui eu tenho a minha frase, coloco o contador com 0, depois eu faço um for para ele fatiando aqui caractere por caractere, e então eu pego e faço o contadorzinho para somar isso, e depois eu dou a quantidade de caracteres. Altura 23, temperatura 23 graus, aqui ó. Quantidade de caracteres que tenho na frase. Tá, 31 caracteres. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Fica mais fácil pra gente. Centro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Executa de novo. Olha lá, 6 caracteres. Tá? Então, para vocês verem que funciona a coisa. Aí, deixar assim. Deixar salvo aqui. Muito bem, meus caros. Então, devido aqui ao adiantar da hora, tá? Nós vamos ficando por hoje aqui, certo? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aqui uma grande parte aqui da nossa aula de algoritmo, uma aula bem revisória, né? Dos principais conceitos que nós tivemos, tá? E nos encontraremos aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e até lá. Um abraço.